Olá, este é o Segredos da Mente. Eu sou o Ricardo Ferreira. Eu sou Valéria Galvez. Bem-vindos ao bate-papo do Segredos da Mente. Hoje com o tema otimismo versus pessimismo. Esse é um tema que foi solicitado por vocês que nos acompanham e eu acho bem legal a gente poder tratar disso, né? Porque, de uma maneira geral, tem pessoas que em qualquer situação encontram solução. Ah, legal, a gente faz isso, faz aquilo. Outras pessoas, por melhor que estejam as coisas, elas sempre encontram um ponto para reclamar, para criticar e tal. Como é que é o pessimista e o otimista? Geralmente, o pessimista reclama de tudo. Se você der para ele uma bolacha, uma rosquinha, daquela que tem um furinho no meio e tal, ele não vê que tem a rosquinha toda, ele vê que no meio está faltando bolacha, né? Esse é o pessimista. Não importa o que aconteça, né? Ah, vamos lavar as mãos para manter o nível de higiene. Ele vai falar, mas sempre pode escapar algum vírus, algum germe, alguma bactéria. É verdade, o risco existe, mas a gente não precisa também ficar preso nele. No caso do otimista, ele já tem uma posição mais de gratidão, né? Então, naturalmente, não importa o que aconteça, ele costuma agradecer e achar que aquilo é bom para ele. Hipoteticamente, por exemplo, sei lá, furou o pneu do carro. Pô, vamos trocar o pneu. Não vai ficar reclamando, amaldiçoando e tal. Furou, furou, ainda bem, estamos vivos, né? Então, é para evitar uma coisa pior do que isso, né? Esse é um olhar otimista. Não importa o que aconteça, a gente sempre está vendo um lado positivo. Eu já vi até uma expressão dizendo que o pessimista é um cara preguiçoso. Aí você fala, pô, mas por quê? Qual a relação de preguiça com o pessimismo? É porque ele já tem o discurso pronto, né? Então ele sempre vai dizer que vai dar errado e pronto, esse discurso está resolvido, então não tem nem que pensar, já está pronto, é só reclamar, só criticar os outros e pronto, está resolvido. Já o otimista dá trabalho, porque para você conseguir olhar para as coisas e encontrar solução e agradecer constantemente o que esteja acontecendo na sua vida, vai estimular a criatividade, vai estimular a autorresponsabilidade. Então, não é uma coisa muito fácil de fazer, não conseguir dar mais trabalho. Eu, particularmente, entendo que isso é uma questão de opção. Eu sou psicanalista, então atendo pessoas de N perfis de personalidade. Existem algumas coisas que vão sendo cristalizadas pela repetição. Então, tem uma pessoa que é mais melancólica, que tem uma tendência pessimista, é verdade. E tem uma pessoa que tem uma tendência de mais atividade, uma tendência para o otimismo. Mas isso não é uma escravidão, não é uma sentença de morte, tá? Você pode jogar com essas coisas. Se você perceber-se que tem uma tendência mais melancólica, você pode fazer atividades que te estimulem ao movimento. Se você perceber que você é muito impulsivo, movimenta muito, dá muita cabeçada, você pode fazer atividades que tragam você para pensar um pouco mais antes de agir. Então, a gente vai contrabalançando. É possível você trazer uma melhor qualidade de vida, independente de algum traço de personalidade. Mas já que estamos aqui no nosso bate-papo dos Segredos da Mente, vamos ver, Valéria, o que pensa disso. O que você me diz, Valéria? Dá um olá a todos que estão nos assistindo, né? E eu gostei do que você falou sobre essa palavrinha, gratidão. Pegar esse gancho da gratidão, né? Às vezes né? A gente exige muita coisa, a gente pede para o marido, pede para o patrão, pede para o amigo, pede para Deus, para a religião, para aquela crença, e esquece de agradecer, né? Então, é importante estar grato, ter a gratidão pelas coisas que você tem, né? É, de certa forma, trazer uma manutenção energética para aquilo que você tem. Tá, eu gostaria de ter algo mais, mas o que eu conquistei, são vitórias minhas. Então, por que não lembrar disso e fazer um agradecimento, né, do seu jeito, né? No seu silêncio aí, no seu quarto, num canto, não precisa ser uma coisa
que todo mundo fique sabendo, você, dentro da sua mente, fazer esse agradecimento, né? E como a gente não está acostumado, né, em geral, vamos dizer assim, benefício da exposição, a agradecer, o que a gente pode fazer? À noite, quando você estiver para dormir, que você já estiver descansado, faça uma lista. Faça uma lista de 10 coisas que você tem a agradecer naquele dia. Ah, 10 é muito? Faz 5. 5 coisas. Toda noite. Ah, mas toda noite é muita coisa. Então, 7 dias. Durante 7 dias, faça uma lista de 10 coisas ou 5 coisas que você tem a agradecer naquele dia. Você pode começar pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu dinheiro, pela, sei lá, pela sua criatividade, pela sua casa. O que você achar que deve agradecer. Uma situação que você resolveu naquele dia, uma ideia que você teve de como melhorar algo. Acho importante, que é o que o Ricardo falou, colocou muito bem, né? Que o otimista, ele também agradece, ele tem essa gratidão. Por isso, enquanto o pessimista ele enxerga o copo meio vazio, o otimista enxerga o copo meio cheio. Com possibilidade, ele já está pensando como ele vai fazer para encher o resto do copo. Não é assim, Ricardo? É isso aí. Tanto agradece o meio copo que já tem e já vê quais os caminhos para poder completar o copo, né? Então, essa questão de ser pessimista ou otimista, olhando do ponto de vista técnico, é o seguinte: o que você pensa que é a realidade, o que você vê, o que você ouve, o que você constrói na sua mente como realidade, na verdade é uma construção da sua mente. A realidade existe independente dessa construção que eu faço aqui na minha cabeça, que você faz na sua, que cada um faz na sua. Tá? Então, a gente pode construir nesse mapa da nossa cabeça um mapa feliz ou um mapa triste, um mapa que te leva para frente ou que te leva para trás. Isso é uma questão de opção sua. Você escolhe o que você vai atribuir, o valor que você vai atribuir. Não importa o que as pessoas digam para você, o que a realidade, entre aspas, te impõe aí na sua vida, quem vai atribuir o valor, tanto de pensamento quanto de sentimento, é você. Então, ninguém pode te obrigar a pensar ou sentir algo que você não permita. E o que acontece é que essa coisa, assim, vamos falar assim, pessimista, pegar o exemplo, né? Ela dispara certas sensações de conforto. Então, assim, não adianta lutar, porque é assim mesmo, pobre se ferra. Não adianta estudar, porque é assim mesmo, a gente vai se ferrar. É uma postura muito cômoda, né? Porque sempre não adianta, não adianta, e o cara continua vagabundando, sem fazer nada. Enquanto que um otimista, ele vai olhar para a situação e falar, tudo bem, meu pai e minha mãe não tiveram muito estudo, mas eu posso ter, vou batalhar, eu vou conseguir, né? E se eu olhar exemplos de gerações, né? Meu avô, pai de minha mãe, que é Giuseppe, chamava-se, né? E inclusive filho de italiano e tal, ele queria que todos os filhos dele estudassem o máximo possível. Ele não sabia escrever, ele só assinava o nome, ele fazia conta de cabeça, mas ele queria que os filhos dele fossem para a escola, percebe? Ele não teve condição de ter estudo, mas na mente dele era claro que o estudo faria bem para os filhos dele. E os filhos dele, eu sou neto, né? Então, os filhos deles conseguiram estudar até um tanto e tal. Na geração dos netos, a gente já foi muito mais além. A maioria absoluta dos netos conseguiu nível universitário. Entre os filhos dele, nem todos conseguiram. Mas não é que a gente nasceu com uma estrela premiada. A gente batalha, né? Eu digo, só um exemplo, a primeira vez que eu consegui, depois de muitas tentativas, fazer uma faculdade, eu tinha 36 anos. Né? E eu vejo a meninada aí com 20 e poucos anos já está fazendo uma faculdade, né? A pessoa já se forma. Na minha história não foi assim, eu não consegui, foi depois. Mas tudo bem, também
estou reclamando, né? Estou dizendo que se eu não tivesse na mente clara que eu quero isso, que eu vou conseguir, eu teria parado pelo caminho, né? Então, assim, ser otimista dá muito mais trabalho e te traz a responsabilidade de você correr atrás daquilo que você quer, né? Já ser pessimista é confortável, né? Você fica na preguiça, espera aí o Bolsa Família, bota a culpa nos governantes e pronto. E tá tudo certo. Culpa do pai, da mãe, né? Alguém leva a culpa. E o figurinha continua estagnado, né? Então, não é só uma questão de é um traço de personalidade. Meu amigo, se você tem esse traço, trate de aprender a mudar, porque senão você vai se ferrar, cara. Você vai se ferrar. Agora, eu conheço, por exemplo, pessoas que têm um traço pessimista, foi trabalhar em seguradora. Você fala, o que o cara vai fazer no lugar desse? Porque o cara consegue pensar em tudo que pode dar errado. Pode pegar fogo, pode isso, pode aquilo. Ele faz uma lista. Então, quando ele fecha o seguro, o dele nunca dá sempre certo, porque tudo que podia dar de errado, ele previu. Percebe que ele está trabalhando com a natureza dele. Ao invés de ele ficar parado, lamentando a vida, ele foi arrumar um trabalho em que aquele olhar dele, aquele olhar triste, melancólico, seja útil. Tá? Montar as apólices de seguro. Certo? Vê só isso aí, Valéria. Agora é com você. Interessante, né? Porque aproveitar aquilo que a pessoa tem de melhor sem se violentar, sem se agredir, né? Porque aí você quer mudar, mas a tua essência é um pouco diferente. É lógico, melhorar é uma coisa, mas você querer ter uma outra essência, a jabuticaba não vai poder ter essência de maçã e nem a maçã de jabuticaba, não adianta. Mas você pode melhorar, né? Só que aí é você trabalhar com o que você tem, é que nem quando você tem uma chefia e aquela pessoa, ela é boa para determinada coisa. E você tem que colocar essa pessoa numa outra função. Você acabou matando, às vezes, o que ela tem de melhor. Se você é um líder, um chefe líder, e você tem essa sacada, você fala, não, essa pessoa, então, eu vou olhar o perfil dela, e então eu vou trocar, vou colocá-la em outro local. E aí você pode se surpreender, porque ela começa a produzir mais, porque é de acordo com a essência dela, que é o que essa pessoa fez. Ela está dando o que ela tem, que seria considerado como algo não tão bom, e trabalhando essa polaridade com a mesma matéria, que seria, no caso, o pessimismo, esse olhar, né? E trabalhando de uma maneira positiva em seu favor. Então, eu acho isso interessante, né? Então, você ter essa sacada. Então, o chefe, o líder com o funcionário, o pai com o filho, a mãe com o filho, né? O que essa pessoa tem de melhor e de pior? Como é que a gente pode aproveitar isso? Na época que eu trabalhei em empresa, um dia um chefe meu a gente tinha revisão de objetivos, etc., e ele disse que ele, quando ele começou, ele virou chefe, ele procurava na conversa, no feedback, mostrar os pontos negativos para a pessoa. Vamos melhorar isso, tal, tal, tal. É um chefe muito legal, muito bom para a gente. E aí ele foi melhorando, foi avaliando, começou a trabalhar nos objetivos o que a pessoa tinha de melhor, ressaltar as qualidades. Para que a pessoa, através dessas qualidades, elas pudessem trabalhar as coisas que elas não iam tão bem. Então, é um outro olhar, uma outra abordagem, né? Ele inverteu. E que a pessoa ia chegar lá esperando o quê? Bom, ele vai falar que eu não fui tão bem nisso, naquilo outro. Vai falar que eu fui bem em tal coisa, mas... E ele fez a diferença dentro daquela empresa, quando a gente colocava outros supervisores, outros chefes, em comparação com ele. A equipe dele se destacava dentre as outras. Então, foi o olhar que ele sacou. Mas ele poderia ficar na mesmice, né?
A normose que era todo mundo fazer daquela forma. Ele inovou, ele mudou, ele percebeu e ele colocou em ação, porque perceber e não colocar em ação também não adianta nada, não é isso, Ricardo? Muito legal. Você veja assim, que uma coisa importantíssima é entender que as empresas e as organizações são como que organismos vivos, né? Então, se você tem um líder tal que estimula o que é positivo nas pessoas, tal, naturalmente vai se consertando as coisas que estão com deficiência. Naturalmente, podemos dizer assim que a distância entre aquilo que você é bom e aquilo que você tem limitação é fixa. Vamos imaginar que seja isso. Aqui está a distância entre o que você é bom e o que você tem dificuldade. Quanto mais você melhorar no que você é bom, o que você tem dificuldade também vai melhorando. Sempre vai ter uma distância, mas também vai melhorando. Não é como você se desenvolver num lado só. Eu estou falando com você, estou vendo aquela estrelinha que está aqui, né? Essa estrelinha aqui. Ó. Aqui estão as 5 áreas da realização humana. 5 áreas da realização humana. Eu pus lá na cabeça lá consciência, mas pode ser desenvolvimento humano. Saúde nos 2 bracinhos de relacionamento, né? E nos 2 pezinhos da estrela aí, os trabalho e finanças. Se você olhar, as tuas atenções devem ser distribuídas para essas 5 áreas. E se tiver uma dessas 5 áreas que não esteja realizada, vai te trazer problemas, começa a consumir energia das outras áreas. Agora você fala, bom, mas eu não consigo ser bom em todas. Não precisa ser bom em todas. Alguma você vai se destacar. E essa alguma que você se destacar, se você trabalha bem ela vai carregar as outras, todas vão melhorar. Né? Então, se você quer melhorar as finanças, tem que melhorar o profissional. Não existe finanças melhores com profissionais piores. Tem que melhorar o profissional. E até hoje, inclusive, tem um diálogo com amigos, né? E aí surgiu a coisa assim de que interesses financeiros de indústrias farmacêuticas estão dificultando o encontro de soluções nessa coisa do Covid. É uma notícia muito chata, né, gente? Porque isso aí beira a corrupção, né? Porque a indústria farmacêutica ela pode ganhar o dinheiro dela vendendo coisas honestas. Ela não precisa sabotar as coisas que estão acontecendo para ganhar dinheiro. Ela pode continuar ganhando, não precisa disso. Então, assim, dinheiro está muito associado à desonestidade. E está errado isso. Isso é uma ilusão. Dinheiro não precisa estar vinculado com desonestidade. Você pode ganhar o seu dinheiro honestamente, fazendo o seu trabalho honestamente. Então, se for uma pessoa otimista que vê outro que prosperou financeiramente, vai olhar, poxa, esse cara deve ser muito bom no que ele faz, porque ele está ganhando mais dinheiro, né? Já se for um pessimista que olha uma pessoa que prosperou, deve estar roubando isso aí, esse aí está roubando bem, né? Percebe que são 2 olhares para a mesma situação. Um olha de jeito que reconhece que a pessoa está produzindo melhor, então está tendo receita financeira melhor. Então, isso abre uma possibilidade. Se ele consegue aprender a produzir melhor e ganhar mais, eu, otimista, olhando daqui, vou aprender também a entregar melhor e ganhar mais. Agora, já o pessimista preguiçoso, é óbvio, né? Fala, não adianta fazer nada disso, esse cara está roubando e eu não gosto de roubar. Roubo não. Deve ser traficante esse aí, né? E assim vai essas conversas. Percebe como é que é as descrições, né? E isso ocorre em qualquer área. Né? Como é que você vê isso aqui, Valéria? Quando você fala que a pessoa vê que o outro fez tal e fica, ela pode ficar com inveja energeticamente, né? Essa parte é complicada, né? Porque a gente envia energias mesmo, né? E ela pode tomar uma outra postura, por exemplo. Se a outra pessoa conseguiu, a indicação que eu consigo também no universo. Então, ele está me mostrando que existe a possibilidade para qualquer um que queira. Uns vão chegar mais rápido, vão conseguir mais rápido, vão fazer mais rápido, e outros vão levar mais tempo. Mas o universo sinaliza que existe essa oportunidade, que existe essa possibilidade. Então, isso já é um ponto bom, você reconhecer. Ao invés de você ficar, tá vendo, olha lá, tem alguma coisa estranha, essa pessoa, parará, será que
Então, puxa, ele conseguiu, ele conquistou. Então, ele está me sinalizando que eu também posso. Que existe essa possibilidade, que existe esse poder de você ir atrás. E aí você vai ter que colocar o quê? Vontade, não desejo. Que desejo parece que é igual a vontade, mas não é. Desejo é desejo. Vontade é vontade, de verdade. O desejo de tomar um sorvete, de passear no parque. Vontade não, uma coisa que vem de dentro, sai de você com uma força. E é essa vontade que te move a fazer alguma coisa. Agora, se você ficar com uma vontadinha ou um desejo, e é o que o Ricardo fala, dá trabalho. E aí entra 1% de inspiração e 90% aspiração. E quanto você está comprometido com você mesmo? O quanto você realmente quer ir para frente, trabalhar para valer, ter todo esse trabalho? Será que as pessoas hoje em dia, elas não estão muito fast tudo, fast food, né? Fast food, quando ele começou, era ótimo. Agora você vai no fast food e você já acha que a pessoa está demorando demais. Né? Então, quer dizer, tudo fast, cada vez mais fast. Então, como é que você quer fazer a coisa? Você está muito fast? Será que tudo é fast hoje em dia? Ou você tem que parar, analisar, ter um planejamento estratégico? Mas é você que tem que fazer, não ficar delegando para os outros fazerem. Porque se você não tomar a rédea da sua vida na sua mão, alguém vai estar. E aí, se essa pessoa tomar a rédea da sua vida, ela vai fazer como ela achar que tem que ser. Que para ela pode ser o melhor e para você não. Então, se você der essa oportunidade, né, espaço vazio, uma hora é preenchido. Então, se a gente tem maus políticos hoje, é porque os bons políticos não preencheram o local que estava ali. Se a gente tem mau funcionário ali, né, a gente tem isso em todos os lugares, é porque tem o quê? Aquela falta. Então, assim, tem que ter o esforço de cada um também, o comprometimento, a responsabilidade, para você poder mudar. E nem sempre é tão fácil, tão simples, tão legal, tão agradável. Mas posso garantir que no final, se você comprar essa boa briga, a recompensa, a alegria, a satisfação é muito grande. E é assim que eu penso. O que você acha, Ricardo? É bem por aí. Você estava falando dessa questão de essas posturas, né? E eu fiquei lembrando, em 2007, eu dava aula na faculdade, na FMU, em São Paulo. Nós fizemos uma pesquisa e chegamos num dado. Na época, tinha 600 mil vagas não preenchidas no Brasil naquele ano. Né? Você imagina, 600 mil postos de trabalho que pagam uma remuneração para fazer uma determinada função e que durante um ano todinho não apareceu um cristão que pudesse ocupar aquela vaga. Mas como é isso? Esse é o tal do desemprego estrutural. Existe um monte de vagas de emprego que não são preenchidas. E aí tem um monte de gente falando, ai, onde que está que eu vou lá? Não adianta onde que está que eu vou lá. Você tem que saber o que precisa para exercer aquela função. Precisa saber isso, isso e aquilo. Então, você que aprenda isso, isso e aquilo, para você poder ocupar aquela vaga. Porque se você não souber o que é necessário para exercer aquela função, não adianta, você não vai ser contratado. Então, nós estamos com um mercado que está mudando muito rápido e a velocidade de mudança é extremamente acelerada e a galera quer ficar ainda naquela coisa antiga, né? Deixa a vida me levar, levar eu, e aí não dá, cara, aí você vai quebrar a cara, porque... Peguei um exemplo, né? De perguntas que têm surgido no nosso público, né? Eu vou abrir um espaço aqui dentro do tema otimismo e pessimismo, né? Para um quadro que se chama Quer saber? Pergunte. Né? Você quer saber? Então pergunte. Né? E a pergunta que eu vou abrir nesse quadro é: como
reinventar profissionalmente com a quarentena. Como se reinventar profissionalmente com a quarentena? Você vê que coincide com esse assunto aqui, né? Pois então, tem gente que está esperando voltar para o trabalho para pensar o que vai fazer. Tem gente que está aí assistindo seriado aí, que já até decorou o seriado, já sabe até as falas dos personagens, tanto que já viu, né? E já tem outras pessoas que estão fazendo coisas diferentes, que estão criando relações de negócios diferentes, hipoteticamente, né? Fecha uma unidade, faz parceria com outra, transfere o atendimento de presencial para online, né? Eu tenho clientes que só eram atendidos presencialmente e hoje estão online e nós já estamos falando, olha, já está reabrindo, tem alguns horários disponíveis presencial. Não, está tão bom assim, deixa aqui. Eu não preciso tomar ônibus, não preciso gastar condução, e na hora certa eu estou presente na sessão. Percebeu que é um outro mercado que aconteceu. Já tem pessoas que estão fazendo coisas online com maior produtividade do que faziam quando iam para suas unidades de trabalho. Então, as empresas estão gastando menos, porque a pessoa está na casa dela, e está tendo um resultado melhor. Então, grande parte das profissões vão ser reinventadas, estão sendo reinventadas, né? A gente é que precisa perceber essas nuances, cada um olhar para a sua própria profissão e ver para que lado que ela está indo, né? Não dá para você esperar depois da quarentena para ver o que vai fazer. Hipoteticamente, se você não sabe nesse momento para que lado vai a tua profissão, e porventura você esteja em quarentena, trancado em alguma casa desse país, estude, cara, estude, leia, pesquise, veja outros olhares, né? Olhares de outras profissões. Ah, mas aquela profissão é diferente da minha, mas às vezes na outra profissão você acha alguma informação que pode ser útil na sua, que pode completar a sua profissão. Percebendo que as pessoas hoje elas estão muito mais interessadas no resultado que aquilo proporciona do que na forma. Então, se a pessoa está comprando um produto, vamos dizer que fosse um sabão em pó, ela não quer saber se é azul, amarelo, cor-de-rosa, ela quer saber o efeito que aquilo vai trazer na roupa dela. Então, por exemplo, tem muitos estabelecimentos de supermercado, etc., que as pessoas hoje estão comprando por WhatsApp, por telefone. E se você pensar bem, para você comprar uma coisa que você tem que experimentar, um sapato, um vestido, uma roupa, tal, legal, você vai na loja, experimenta, olha no espelho, etc. Para você comprar 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, um vidro de detergente, que gasto tem esse? Você pode mandar a lista, já entrega na sua casa e pronto, porque é uma compra que não exige decisão, né? Se você gasta 2 quilos de feijão, é 2 quilos de feijão. Para que você vai comprar 3? Para que você vai comprar 1? É 2 e pronto, né? Você são coisas assim de reposição. Ao que me parece, tudo que for reposição vai sendo levado para esse lado mais automático. E a gente vai guardar para si as experiências de compra que requer decisão. Por exemplo, roupa, né? Você tem que ver se a roupa ficou boa em você, se você se sentiu bem e tal, né? Às vezes você olha uma roupa na revista, na foto, é bonita. A hora que você veste, não gostei. E às vezes uma roupa que nem estava bonita lá no catálogo, na propaganda, quando você veste, você fala, pô, sabe que ficou bom esse trem? Então, essa questão de se reinventar não está só na sua profissão, está na sua e na dos outros. Fique atento, se prepare. Como que você vê isso, Valéria? No começo, toda a mudança, ela assusta, né? Porque a mudança, ela traz também o desconhecido, né? E junto com o desconhecido vem eu não domino isso. Então, para dominar alguma coisa, um trabalho, leva um tempo, né? Não é imediato. E tudo que é desconhecido assusta. Então, o primeiro impacto é você falar, não, isso daí eu não quero, isso é ruim e tal. Às vezes a gente, naquela ideia que a gente formou sobre aquele assunto. Mas depois
você se vê, muitas vezes, obrigado a ter que usar, a ter que fazer, a ter que trabalhar daquela forma, né? E aí você para e pensa, puxa, eu perdi tempo, poderia ter mudado a minha ideia, poderia ter tido uma flexibilidade melhor, maior, poderia estar aproveitando isso faz tempo, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que poderiam ter atendido há mais tempo online, mas a gente comentava, não, mas isso não pode, não, isso não dá certo, não. E agora estão sendo obrigados a fazer isso. E estão quebrando aqueles paradigmas, né? Que aquilo não servia, que aquilo não era para ela, que não existia aquela possibilidade, e está se surpreendendo, né? Mas precisou o quê? O rigor ao invés do amor. A gente tem essas duas opções, né? O rigor ou o amor. Geralmente a humanidade dá mais pelo rigor, né? Cozinha, cozinha, que até a coisa venha e te tira o chão e você é obrigado a se reinventar, né? No meio daquele atrito, o que gera o atrito? O atrito gera vida. Quando você criar é uma nova coisa, como se estivesse criando uma nova vida, tudo novo, desde uma obra, desde um projeto, desde um filho. Então, através do atrito é que nasce uma vida. Então, esse atrito te dá a oportunidade de você criar, trazer o novo. Só que, num primeiro momento, isso assusta. Então, essa mudança é aos poucos. Ou então é dessa forma, quando você está no meio da fogueira, você tem que, opa, o que eu faço para apagar incêndio? Há muitas pessoas agora que estão apagando incêndio, elas podem se surpreender. Falar, nossa, esse extintor aqui, eu não largo mais. Porque ele me trouxe uma outra perspectiva. É olhar, é se dar a chance, é se permitir a ver as coisas de uma outra maneira. As possibilidades dentro daquilo que você tem. Quais são as possibilidades? Por mais louco que seja a tua ideia, deixa ela vir, deixa fluir. E aí depois você vai ver se ela é possível ou não. Às vezes você ajusta aqui, arruma ali, coloca alguma outra coisa, troca alguma coisa que você pensou por outra e, de repente, forma um projeto, forma uma ideia, forma alguma coisa com que você pode trabalhar, com que você pode investir e com que você pode melhorar ou aperfeiçoar alguma coisa na sua vida. Bem por aí. Nós estamos num momento de mudanças aceleradas, né? O que, de certa forma, aconteceu com essa vinda aí dessa quarentena é que tinha mudanças que estavam sendo adiadas, postergadas, enroladas, e, de repente, ficou acelerado. Ficou para ser aqui e agora, vamos fazer. Então, eu vou até me aprofundar nisso, lançando mão de mais uma pergunta dos nossos espectadores. Então, quer saber? Pergunte. Vamos lá. Pergunta de agora é: como ter foco em meio a tantas incertezas com o Covid-19 que está trazendo, que o Covid-19 está trazendo? Então, veja lá. Essas incertezas que estão trazendo agora, elas sempre existiam. É que a gente aqui não prestava atenção. Para você ter foco, você precisa considerar o seguinte: o foco vem da atenção. Onde você está pondo a sua atenção? Então, a primeira coisa é definir para onde você quer ir. Então, se você tem diversas atividades a fazer, faça uma lista dessas atividades e distribua dentro do seu tempo. Considere intervalos para você também descansar um bocadinho. Ou seja, por mais de 1 hora fazendo uma coisa só, você vai ficando cansado. Agora, se você a cada 1 hora, você dá um intervalinho, vai tomar um copo d'água, toma um cafezinho, relaxa, espreguiça e tal, e você volta a fazer dali 5 minutinhos, 10 minutinhos que seja, você vai ver que a tua produtividade aumenta. Então, esse ir e vir é fundamental para aumentar o foco. Porque, ao contrário do que se pensa, o cérebro não se cansa. O que cansa é a nossa confusão mental. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho. Se você estipulou, uma coisa que eu acho interessante nesse momento de quarentena
é você estipular agenda para você, trabalho para você, que não caiba dentro de um dia só. Que leve vários dias para ser feito. Que você possa ir medindo o seu progresso. Aí você faz um pouquinho hoje, depois faz um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, etc. E também, não fique trabalhando para se matar, assim, 12, 14 horas. Não faz isso. Faz um pouco, descansa um pouco também, pondera, tem que mesclar as atividades. Nós vimos num ritmo que a gente focava muito numa coisa só. E muita gente, essa pergunta, por exemplo, como ter foco em meio a tantas incertezas? Quem falou que antes você tinha foco? Antes você ficava fazendo uma coisa só. Quem disse que isso é foco? Foco é como, por exemplo, num navio lá, numa caravela, lá, o cara tem aquela lunetinha aqui, ele olha lá longe para ver se está chegando no lugar, na terra à vista, né? Mas o foco para chegar em terra à vista nasceu antes, nasceu com um objetivo que foi traçado lá no mapa, na carta naval. Nós vamos fazer esse trajeto e tal, vamos para esse lado. Então, como tem um objetivo, dá para você pôr foco, né? Estão vendo se está indo nesse caminho ou não, né? Tem as ferramentas que eram utilizadas para comparar com as estrelas, né, com a posição das estrelas, e ver se o barco estava navegando na posição correta. Que de dia tem o sol, né? E de noite não. Como é que vai fazer para navegar de noite? Mas também tem jeito de fazer. Tá? Pois então, como se tem um objetivo, então você vai conseguir ter foco. Agora, se você não tem objetivo, aí tanto faz. Então, aí, por exemplo, a pessoa acorda e já vai logo mexer no celular e ser reativo às demandas dos outros. Não foi proativo. Para você ter foco, você precisa ser proativo. Você ser dona do seu tempo, ser dono do seu tempo. Você determinar quais são as coisas que você vai fazer. E muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nem sempre isso é possível. Nem sempre. Às vezes dá para fazer várias, às vezes não dá. Então, às vezes, você parar de fazer, eu perdi o foco. Não, às vezes é melhor você parar num ponto bom e depois você continuar desse ponto bom do que você se equivocar e fazer um monte de atrapalhada que depois vai ter que refazer, né? Vai ter que ser refeito o trabalho, né? Então, essa questão de essas incertezas que estão vindo com essa quarentena são muito mais de ordem de informação do que de formação. Porque você pode fazer a sua autoformação e caminhar numa direção estabelecida. Agora, as tais das certezas que a gente sempre imaginou que tivesse, são ilusões. Eu não tenho certeza. Vou entrar na faculdade, eu vou me formar advogado. Você pode querer isso, mas você não tem essa certeza. Você quer, então você vai lá e faz. Esperamos que quando completar lá, você consiga fazer o exame da OAB e se tornar advogado. Mas certeza não tem. Não existe a certeza. Tem várias pessoas que eu atendo que falam assim, nossa, mas e agora? A gente não sabe o que vai acontecer. Poxa, mas e agora não? Quando que você soube o que ia acontecer, né? Quando que você teve essa previsão de bola de cristal? Não, mas antes a gente sabia. A gente não sabia, a gente imaginava que, né? Acho que vai ser assim, né? Mas é uma ilusão. E aí isso trouxe para nós uma coisa muito escancarada. Você não sabe o que vai acontecer. Nem você, nem eu, nem ninguém. A gente tem uma vaga ideia, tá indo para esse lado aqui, né? É isso que a gente consegue ter. Agora, ter uma previsão exata, por exemplo, o trabalho está migrando para ser feito home office, ser feito em casa. Isso é uma tendência. Como que vai ser? Não sei, a gente está vendo, vai descobrir aos poucos, né? Mas não, tenho certeza que vai ser desse jeito ou daquele. Por exemplo, o celular hoje já se tornou um instrumento de trabalho para várias pessoas. Para muitos ainda é só um brinquedo, mas para várias pessoas já se tornou um instrumento de trabalho. Antigamente era só computadores, que eram grandes, ocupavam muito espaço. Depois os notebooks, mas até um notebook, mesmo hoje, que seja veloz, leva 4, 5 minutos para carregar, né? Para levantar os programas. Enquanto que o celular, você tocou nele, pronto, já está operando, você já está trabalhando, né? Então, assim, tem mudanças que têm ocorrido muito rapidamente. Como é que você vê essa questão das incertezas, né?
vou repetir a pergunta aqui, Valéria. Ver como eu abri esse quadro aqui. Como ter foco em meio a tantas incertezas que o Covid-19 está trazendo? Como é que você diria isso? Eu penso como você, Ricardo. Eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo. Tudo, exatamente tudo o que você planejou na sua vida, você conseguiu fazer do jeito que você queria? Você conseguiu fazer? E você conseguiu fazer ainda do jeito que você queria? Por que será que você muitas vezes não conseguiu fazer? Por que será que a gente tem uma ideia de fazer, quer fazer e de repente... Porque a vida não é uma ciência exata. Porque a gente acha que a gente tem o comando de tudo o tempo todo na nossa mão, né? Que a gente pode controlar tudo, vamos dizer assim, né? Uma forma melhor de se expressar. A gente acha que pode controlar tudo, então a gente acha que a vida é uma ciência exata, porque eu posso controlar tudo, e 2 mais 2 é 4, igual a alguma coisa que é ligada ao que a gente chama na iniciação mental concreto. 2 mais 2 é 4. Mas às vezes 2 mais 2 é 5, é 6, é 7. Porque não, a vida não é uma ciência exata. Então, você planeja, como o Ricardo disse, e às vezes não dá certo. Porque faltou um preparo, porque faltou um ingrediente, porque faltou amadurecer, porque faltou um pulo do gato, porque faltou um olhar diferente, uma flexibilidade. Então, a gente tem essa falsa noção, essa falsa impressão de algo controlado, certo, seguro, mas não é. Se tudo fosse certinho, não precisava ter seguradora de nada. Você paga um seguro se você ficar doente, você paga um seguro se você tiver um acidente de carro, se tivesse tudo certinho, controlasse tudo, você não precisava ter seguradora para nada. Então, são possibilidades. Então, assim, quando você vai planejar algo, o que pode dar errado? Não é que você vai atrair, já vai estar falando que vai dar errado, mas ó, se der dessa forma, eu tenho o plano A. E se der dessa forma, o plano B. E se der dessa forma, o plano C. E se for alguma coisa que você vai ter que usar o D e você não pensou, aí entra a tua criatividade, teu jogo de cintura, a tua flexibilidade. Porque você pode ter algumas saídas, mas nem sempre a gente pensa em tudo. Mas a gente tem que minimizar as coisas que poderiam dar erradas. Então, é trabalhar com esta, vamos dizer assim, com essa flexibilidade com você mesmo. É você se dar a oportunidade de tentar, que a primeira coisa que você tem que fazer é tentar. Se não der certo, você faz de novo, faz de outro jeito. Ah, mas eu errei. Foi um fracasso? Não, foi uma maneira que você aprendeu de não fazer mais daquele jeito. Você aprendeu uma maneira que ela não deve ser repetida. Mas se você parar e ficar estagnado, cristaliza, não acontece nada. Se você achar que você tem toda a certeza do mundo e tem que ser como você quer, você pode quebrar a cara, porque a vida não é uma ciência exata. Então, a incerteza é uma das certezas que a gente tem. Eu penso assim. O que você acha, Ricardo? Eu acho que você é uma bruxinha. Você respondeu a pergunta antes de ser feita. Tem uma pergunta aqui, olha, vou fazer o negócio de trás para frente. Você respondeu a primeira pergunta: como trabalhar as expectativas quando as coisas não saem do jeito que eu planejei? E você estava explicando exatamente isso. Que lindo isso, hein? Que legal. Mas então, bem por aí mesmo, porque o jeito que eu planejei, que você planejou, cada um planejou, é só uma coisa que está na sua imaginação, né? Como a Valéria mesmo apresentou, se você trabalha com vários cenários, né? Plano A, plano B, plano C e tal, então você tem uma grande probabilidade de conseguir o êxito, porque você está preparado para vários cenários. E se chegar lá no D que você não planejou, está na hora de criar uma coisa nova, né? O que acontece é que a gente fica com muito apego. A expectativa gera apego e aí gera ansiedade. Então a gente tem que aprender a planejar e trabalhar com possibilidades e não com expectativas.
porque expectativas é engessado. E possibilidades não, mas então tem várias possibilidades, o cenário A, o cenário B, o cenário C, né? Eu não espero que aconteça nenhum deles. Eu vou, qual vier, a gente faz. É como se você for navegar com um barco à vela, né? Então a gente quer ir de um lugar para outro. Agora, eu vou esperar que venha um vento bom para eu navegar. Cara, é uma expectativa. E possibilidade é diferente. Vamos lá de qualquer jeito, com qualquer vento. Se não é para esse aqui, é para o outro. Se não é para ir devagar, depressa, a gente vai devagar. Se estiver chovendo, a gente dá uma volta para desviar da meteorologia, da chuva, das tempestades, e vamos. Aguarda mais um dia ancorado. Tem que ir se adaptando, porque você está trabalhando com possibilidades. Trabalhando com possibilidades, a gente sofre muito menos, né? Do que trabalhando com expectativa, né? Expectativa você se prende. A maioria das decepções dos relacionamentos estão associadas às expectativas. Então, um espera que o outro faça tal coisa. Aí ele não fez aquela coisa, poxa vida, porque ele não gosta de mim, ela não gosta de mim. Não é nada disso, ele não fez aquilo porque ele fez diferente, é só isso. Não tem essa relação em que para gostar de você tem que fazer exatamente daquele jeito que você imaginou que era para fazer. Às vezes não. Às vezes a pessoa tem um jeito melhor ainda para fazer, mas não sabia, você não conhecia aquele jeito. Então precisa dar um espaço para isso acontecer, né? E eu vejo inclusive que essa questão de ficar preso em expectativa é porque está preso a velhos paradigmas, né? Velhos jeitos de pensar, né? Jeitos fixos, né? Porque a minha avó era assim, a bisavó era assim, e antigamente que era bom, hoje não é bom. Mentira, sempre é bom, sempre foi, sempre será. Agora, quando se fala em mudança de paradigmas, né, vou até fazer uma outra questão, então, né? Seria 3 dicas para mudar paradigmas. Primeira coisa para mudar paradigma é aceitar que você não tem controle sobre a vida. A única certeza, como acabou de dizer Valéria, é a incerteza. Ninguém tem certeza de nada. Você tem possibilidades, óbvio, que nós vimos até agora é desse jeito. Mas se vai ser assim por muito tempo, não se sabe. A gente tinha um convívio até muito pouco tempo atrás, em que era uma correria, um corre, 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 pessoa correndo de um lado a outro, né? Ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Aí, de repente, vem um vírus minúsculo, que ninguém nem consegue enxergar esse trem, e grandes pessoas de grandes fortunas já morreram, né? Então, o fato da pessoa ter muito dinheiro não impediu de pegar o treco aí e morrer. Percebe que é uma mudança de paradigma? Antes tinha uma ideia de, quem tem dinheiro está seguro. Não é bem assim, né? Dinheiro serve para você comprar coisas, mas não tem essa tal dessa segurança que poderia se imaginar que tivesse, né? Então já é um paradigma quebrando. A gente tem que considerar também que existem os paradigmas coletivos e os individuais, né? Então, os coletivos eles levam mais tempo para ser quebrado e são modificados de uma forma mais drástica. Como, por exemplo, atualmente está se mudando a relação com o dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa legal para ser bem usada, e agora o excesso de valor que havia sido dado para ele está caindo por terra. Então, naturalmente, esse paradigma está se modificando. Agora, se você falar assim, bom, então dá uma dica como é que eu posso mudar os meus. Primeira coisa, diversidade de informação. Porque a gente pensa que sempre que as coisas do mesmo jeito, a gente convive com as mesmas pessoas o tempo todo, né? Então, até um exemplo que a Valéria trouxe outro dia lá do rabo do peixe, né? Que cortava o rabo do peixe para pôr na forma. E aí foram procurar, ninguém sabia por que cortava o rabo do peixe. Até que acharam lá a bisavó, sei lá, que é um ancestral, porque a forma era pequena, o forno era pequeno, alguma coisa assim, né? Então, os paradigmas vão virando repetição, sem explicação, sem sentido. Então, se você conviver com várias pessoas que têm vários olhares diferentes, você vai ter nutrição de informações diferentes, para desse monte de coisas você construir uma nova opção, né? Porque para mudar algo, ele muda sempre primeiro dentro, para depois mudar fora, né? Então, assim, como é que nós vamos acabar com a corrupção no Brasil? Eu já escutei isso um monte de vezes, gente.
Enquanto o brasileiro for corrupto, a corrupção vai perdurar no Brasil. Se você quer que modifique a corrupção de governos, né? Precisa modificar a corrupção interna. Ah, mas eu não sou corrupto. Ah, já escutei isso, hein? De jeito nenhum. Então, quando o cara deu o troco errado, você devolveu o troco para ele? Ou você fez de conta que não viu? Quando era para estacionar, você estacionou no lugar que podia parar ou parou no lugar proibido? Você já ofereceu caixinha para o guarda para ele não te multar? Você já chegou no horário do seu serviço, bateu o cartão para entrar para trabalhar e ficou tomando cafezinho antes de começar a trabalhar? Você te pagou para você trabalhar, por que você está tomando café enrolando em vez de trabalhar? São vários exemplos aqui de corrupção, em menor estágio, né? Mas não deixa de ser a mesma coisa. Que a corrupção é simplesmente você não fazer aquilo que você combinou que ia fazer. Você combina que vai visitar uma pessoa e não vai. É corrupção. Ah, mas eu não roubei ela. Então você descumpriu. Então você combina que vai fazer um atendimento para a pessoa e você não faz o atendimento. É corrupção, você está descumprindo. Então, quando nós estamos falando, quando se pensa em corrupção, logo se pensa em roubos de dinheiros, de fortunas. E ela não está nessas coisas, ela está nos pequenos detalhes, que é você não valorizar a sua própria palavra. Então, se você quer mudar um paradigma, por exemplo, de uma nação, vamos começar mudando o seu próprio. Falar, eu vou cumprir tudo que eu me propor a fazer. Vou fazer a minha parte. Eu não tenho controle, né? Eu posso fazer tudo e, de repente, mesmo assim, dá errado. Né? Mesmo assim, dá errado. Né? Então, às vezes, você está no tempo, está fora do tempo. Ou você está muito adiantado, ou está atrasado. Está querendo fazer uma coisa que já passou, né? Imagina que eu falar para você assim, não, eu vou fazer um curso de datilografia hoje. Quem será que vai querer estudar datilografia comigo? Percebe? Datilografia é uma ideia que já passou, um paradigma ultrapassado. Mas a gente pode buscar coisas novas. Para quê? Como fazer isso, então? Então, olhar para as tendências. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa reconhecer as tendências, buscar multiplicidade de convívio, de opiniões, de informações, né, para poder construir coisas novas, né, e abrir mão de certezas, né, porque enquanto você tiver incertezas, você fica no passado. Não há como criar novos paradigmas se você está agarrado nas certezas do passado. Fez sentido, Valério? Está muito doido esse trem aqui. Tem sim, todo sentido. Até que é interessante que as incertezas, elas são possibilidades de progresso. Sair da zona de conforto, é você descobrir o quanto você tem de poder pessoal, o quanto você consegue lidar com uma situação que você não esperava, o quanto você sabe lidar com o inusitado, com o imprevisto. E aí você reconhecer essas vitórias que você vai tendo com otimismo, né? Porque às vezes a gente tem que parar na frente do espelho e se dar o parabéns. Eu conquistei, eu consegui passar por isso. Olha como eu trouxe o meu poder, como eu consegui superar isso daí. Então, com otimismo, hoje eu não consegui, mas amanhã é um outro dia. Eu não consegui fazer dessa maneira que eu queria, mas isso não quer dizer, porque a gente tem a guerra, mas às vezes a pessoa acha que perdeu a guerra e ela perdeu só uma batalha. Outras batalhas que você pode vencer, no final das contas você vê que você venceu uma guerra. Ou seja, entre aspas, uma situação que às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez e não dá para resolver, então resolve aos poucos, né? Vai resolvendo uma parte, depois outra. Não é só ir, não quero dizer você ir apagando os incêndios, mas você resolvendo uma parte, agora resolve isso, é outra parte. É como se você tivesse muita dor de cabeça, mas uma dor muito grande de cabeça, uma enxaqueca, etc. Mas, na verdade, você estava com dor no pé. Mas essa enxaqueca doía tanto que a dor no pé nem aparecia. Quando você conseguiu tratar essa enxaqueca, aí você falou, opa, mas olha como dói meu pé.
Aí você mudou, falou, então vamos agora resolver o problema do pé. E aí depois você vê que o teu dedo indicador dói também, não dói tanto, mas dói. Então você vai resolvendo aos poucos. Eu sei que dor é uma coisa meio pessimista, né? Mas é que às vezes a gente não percebe, né? Porque você tem uma coisa que está tão gritante que você não percebe. Quando a gente faz vestibular ou uma prova, às vezes a pessoa sabe a matéria, mas ela começa a resolver, ela já entra em pânico. Vai para a segunda, ela pira. E aí ela fica nessas duas tentando resolver, e ela não consegue. Acabou com a prova dela. Então, pula, vai para a terceira. Ah, a terceira eu consigo fazer. Porque senão, se você ficar muito ali, aquilo te desequilibra e você já não tem energia, você já não consegue mais ter energia e equilíbrio para resolver aquilo. Então, às vezes, é como o Ricardo falou antes, às vezes você tem que dar uma volta, esparecer, parar, tentar não pensar, né? Fazer alguma coisa que você goste para desviar a tua atenção, que de repente a coisa vem. Às vezes uma boa noite de sono, às vezes alguma coisa que você faça que te traga uma alegria para sair daquela energia pesada que fica como se estivesse estrangulando e a ideia não vem, a solução não vem, a oportunidade não vem. Então, é de pensar um pouco, tenta desviar sua atenção, vai fazer uma coisa que você gosta, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai dar risada. Tenta. Ah, é difícil, Valéria, porque a pessoa está na confusão, a pessoa está no meio do tiroteio, é difícil. Tenta, pelo menos tenta, se dá essa oportunidade. E depois você volta, retoma, como na prova, você retoma. Você vai resolvendo, vai tirando o foco daquilo. Quando você volta, você já está antenado, você já está mais equilibrado, você fala, puxa, eu não estava vendo uma solução antes e agora eu estou vendo. Sabe aquela luz no fundo do túnel? Aparece de repente. Então, às vezes é bom desfocar um pouco do problema para você conseguir oxigenar o cérebro. E vou falar da minha parte, na parte, né, que eu trabalho com a parte de terapias, essa parte energética que também influencia muito. E às vezes a gente mais calmo, mais tranquilo, a gente consegue trazer essa energia, captar essa energia e conseguir resolver, conseguir achar uma solução, conseguir achar um caminho. Você concorda com isso, Ricardo? Eu acho maravilhoso, porque começamos essa conversa de hoje com otimismo e pessimismo, né? Se a pessoa for pessimista, ela já parte do pressuposto que não tem solução. Já o otimista, ele sabe que ele vai encontrar a solução, mesmo que nesse momento não esteja muito clara. Está meio confuso, está meio estranho, mas ele sabe que ele vai encontrar. Então, a gente conseguir fazer um fechamento semelhante ao nosso início aqui, né? A questão do otimismo versus pessimismo, acho que está bem por aí mesmo, para a gente poder se melhorar, para a gente poder sair dessa situação para uma condição melhor. É importante essa convicção de que vai encontrar a solução para tudo. E eu entendo que uma pergunta que cabe muito bem aqui é: se isso está acontecendo, o que é para eu aprender com isso? Está acontecendo na minha vida, né? Está acontecendo na sua vida. Cada um perguntar a si mesmo, né? O que está acontecendo? O que é para eu aprender com isso? A partir do momento que você faz essa pergunta e... Ah, já sei, já sei. Se você já sei, então você não aprendeu nada ainda, porque é alguma coisa nova, né? Então tem que ter humildade para aceitar a resposta que virá. Eu não sei qual a resposta que vai vir para você. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que é um momento para a gente se repensar, para a gente levar as coisas com mais paciência, com mais tolerância, com menos correria, né? E uma coisa que possa mais um complementar o outro. Nós não precisamos concordar uns com os outros para conviver. Nós podemos respeitar as diferenças, né? E conviver de uma forma harmônica, mesmo com olhares diferentes. E aí a gente chega a situações muito interessantes. E não que a gente querer, por exemplo, né, que eu usei
questão de otimismos versus pessimistas, que nós iniciamos, né? Todos nós temos um lado otimista e um lado pessimista dentro de cada um de nós, né? Cabe agora cada um ir dosando isso, né? Para a gente ir se melhorando, né? E ir somando, né? Em todo lugar tem espaço para aprender. Uma frase, uma fala, uma ideia, falando isso aqui, misturou com aquilo ali, pode dar algo melhor. E eu entendo que a gente chega por aqui. Como é que você vê, Valéria? Quer acrescentar alguma coisa ou fechamos aqui? Só dizer para o pessoal que nos assiste que você tem duas chances, né? Você pode ser pessimista ou otimista. Se você olhar a vida com otimismo, você tem uma chance. Se você olhar a vida direto como um pessimista, você não a tem. O que está com você? Beleza. Então, você pode repetir esse finalzinho que deu uma segurada aqui, deu uma travada. Você falou de duas chances, otimista e pessimista. Quando você for explicar o pessimismo, engasgou o negócio aí. Você pode ser otimista ou pessimista, a escolha é sua, né? Lembre-se que toda escolha implica numa renúncia. Se você escolher ser otimista, você tem uma chance de conseguir. Agora, se você escolher ser pessimista, se você escolher o pessimismo, você não a tem. Você não tem chance nenhuma. O que você escolhe para você? Maravilha. Então aqui fica a pergunta, está no ar para você que está nos assistindo responder. Então vamos fechar aqui, tá? Então eu sou o Ricardo Ferreira. Eu sou Valéria Galvez. E esse é o Bate-Papo no Segredos na Mente. Até o próximo.